Amém? Eu quero falar com você hoje sobre isso que nós cantamos aqui, acho que foi na terceira canção, a gente cantou um pouco sobre o trono de Deus, né? Eu quero falar com você hoje, pode colocar o tema da mensagem lá, por favor? Eu quero colocar dentro de tudo que a gente tem vivido e falado sobre lugares altos, existe um lugar que sempre dominou, que sempre prevaleceu, o lugar que Deus preserva, um lugar que é intocável, um lugar que é santo. Este lugar é a presença de Deus. Quantos amam a presença de Deus aí? Quantos amam a presença de Deus aí? E a gente entende que a presença de Deus, ela indica a presença do trono dele. Graças a Deus. Tem alguém me ajudando com o som? Me dá um tchauzinho, sim ou não? Não? A presença de Deus, sempre que nós pensamos na presença de Deus, a gente precisa lembrar que nós não podemos separar a presença de Deus do trono de Deus. Nós precisamos entender que na soberania, na onipresença de Deus, ou seja, como Deus ele pode estar presente em todos os lugares, Ele não precisa deixar o seu trono para fazer o que Ele quer, para estar onde Ele quiser, para saber o que Ele quiser descobrir nos corações. Então, quando nós falamos sobre buscar a presença de Deus e encontrar a Deus, nós entendemos que essa realidade envolve o seu trono. E eu vou ler com vocês duas passagens bíblicas, antes de nós irmos para as referências sobre o tribunal de Cristo, que fala sobre o trono de Deus, e o grande trono branco, que fala sobre o trono de Deus. Eu quero ler com você duas passagens, não vou ler toda ela, mas nós vamos olhar em Isaías capítulo 6, do versículo 1 ao 8, e em Apocalipse capítulo 4, do versículo 2 ao 11, algumas das características do trono de Deus. Depois que nós vermos isso, então eu vou falar para você sobre essa diferença entre o tribunal de Cristo e o grande trono branco. Olha sobre o trono de Deus, homens que estiveram diante desta grande realidade, foi ele Isaías e também o apóstolo João na ilha de Patmos, quando recebeu as revelações do Senhor. Isaías capítulo 6, Fernando, a não ser que ele tenha algum espia lá em casa, é bem o texto que ele citou. Você tem algum enviado lá em casa, algum anjo que você manda lá fazer transmissão assim, tirar fotos do que eu ando preparando para pregar aqui? Não? Vem do Espírito Santo mesmo? Glória a Deus, amém, você é homem de Deus. O texto que ele mencionou aqui está em Isaías capítulo 6, do versículo 1 ao 8, e Isaías tem essa visão, essa experiência diante do trono de Deus. E ele começa o versículo 1 dizendo que neste lugar, na sala do trono, no mais santo lugar que existe, no Santo dos Santos, ele percebe que a aba da veste do Senhor enchia o templo. Acima do Senhor, neste trono, na sala do trono, no santíssimo lugar, estavam os serafins. E ele começa a descrever os serafins. E no versículo 3, ele não só descreve, mas também conta o que os anjos estão fazendo no santíssimo lugar,
na presença de Deus, que está sentado no trono. E os anjos proclamam uns aos outros, dizendo: Santo, uns aos outros. Um anjo está dizendo para o outro: Nosso Senhor é santo. E o outro anjo clama e declara para o outro. E eles vão fazendo essa declaração para todos presentes, um ao outro, na presença de Deus, e Deus está ouvindo, e eles estão dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. E da sala do trono, do santíssimo lugar, na presença de Deus, os anjos têm uma consciência, uma revelação, eles têm a informação do que está acontecendo na terra. E o que sai do trono de Deus, a voz do santíssimo lugar, a realidade da terra, é que a terra inteira está cheia da glória deste Deus, que é santo, santo e é o Senhor dos exércitos. A glória do Senhor está sobre toda a terra está cheia da sua glória. Onde você olhar sobre a terra, onde você estiver na terra, você pode ter um encontro com a glória de Deus. A glória do Senhor está neste lugar, nessa noite. Este lugar está cheio da glória de Deus. Você pode dar um aplauso para a glória de Deus? Triste é saber que os anjos estão nos mais altos céus, no Santo dos Santos, no lugar mais profundo, mais privado, mais precioso dos céus, conscientes de que toda a terra está cheia da glória de Deus. Triste, repito, é saber que homens sobre a terra que está cheia da sua glória, não percebem a glória de Deus. Deus te trouxe aqui nessa noite para que você perceba a glória dEle, para que você sinta a glória dEle, para que você veja a glória dEle, para que você conheça a glória dEle, para que você creia na glória dEle, e para que na manifestação da glória dEle, você o adore, porque Ele é santo. Alguém pode dizer santo, santo? Se alguém já percebeu a glória do Senhor neste lugar, pode dizer: santo, 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 santo é o Senhor, santo é o meu Senhor. Os anjos diziam um para os outros. Vamos dizer para alguém nessa noite aqui? Você pode olhar para alguém e dizer: santo, Ele é santo. Este lugar está cheio da sua... Só se você percebeu, sabe, crê que a glória dEle está neste lugar. Conta para alguém aí e fala: Ele é santo e a glória dEle está aqui. Ele é santo. E agora chacoalha alguém aí do seu lado e fala para ele: Ele é santo e este lugar está cheio da sua glória. Aplauda mais uma vez a glória do Senhor. Verso 4, diz que foi ao som das vozes dos anjos que o lugar estremeceu. Foi ao som das vozes que o lugar estremeceu. Foi ao som das vozes que o templo, a atmosfera do santíssimo lugar foi transformada. Foi ao som das vozes que o templo ficou cheio de fumaça. Cadê? Quem está soltando fumaça lá? Quem está lá? Dá um tchau para mim. Eu estou sem óculos, vai me ajudando aí. Ok, nós vamos dizendo santo, santo aqui, e você vai enchendo o lugar de fumaça. Vamos fazer isso? Fala para alguém de novo aí: santo, santo, esse lugar está cheio da glória dEle. Vai soltando fumaça aí, até esse lugar ficar cheio de fumaça. Fala para alguém aí, querido: santo, santo. A adoração não para, a declaração não para. Quando tem fé, consciência e revelação da glória, a declaração da santidade não para. Diga: santo, santo, santo. Amém? Aqui nós representamos a manifestação deste versículo. O templo cheio de fumaça. Escute, mas isso aqui nós podemos produzir apenas no natural. Mas quando você faz isso em adoração, em verdade, em espírito, deixa eu te dizer uma coisa: no sobrenatural, no ambiente espiritual, a fumaça da glória, a Shekinah de Deus enche o templo quando Ele manifesta, recebendo a adoração da igreja. Tem igreja aí que adora o Rei. Mais forte aí, faz tremer este lugar. Agora, dentro dessa realidade, é que Elias percebe o lugar que ele está. Percebe o lugar que ele está e ele diz, e ele grita, verso 5: ai de mim, eu estou perdido.
Eu estou em um ambiente de adoração, um ambiente de glória, um ambiente cheio de louvor ao Senhor, um ambiente que declara santidade, mas os meus lábios não condizem com o que está sendo declarado neste ambiente. Um povo que eu vivo, meu dia a dia, não condiz com a realidade deste ambiente. Os que os meus olhos veem não condizem com o que eu estou vendo neste lugar. Eu estou vendo o Rei, eu estou vendo a sua glória, eu estou vendo o seu trono. Ai de mim quando a glória se manifesta. Também ela faz manifestar no coração de cada homem, na realidade de suas vidas, aquilo que não está de acordo com o ambiente que ele está sendo visitado dos céus e que ele pela fé entrou. E quando nós temos consciência de que a nossa realidade não condiz com esse ambiente, o Espírito Santo testifica no nosso coração que é tempo de mudança, que é tempo de transformação, que há oportunidade para o homem ser transformado na presença da glória de Deus. Amém? E agora os anjos então entram em ação. Versículo 6. Aquele ambiente de adoração e glória, o anjo, ele intervém, ele encontra um homem quebrantado, um homem arrependido, e ele então começa a pegar daquilo que está diante da presença do trono de Deus, a brasa viva, no altar que está diante do trono de Deus, e com a brasa viva, ele vai tocando aquilo que Elias declara não está condizente com o ambiente que ele visitou e está sendo permitido entrar. Todas as vezes que num ambiente de glória você reconhece aquilo que precisa ser ajustado na sua vida, os anjos de Deus começam a se mover em seu favor, e o fogo purificador do Senhor vai tocando a área da sua vida, onde ela precisa de transformação. É Deus que purifica, é Deus que transforma, é Deus que santifica. As nossas obras não conseguem isso, o sangue de animais não conseguem isso, as nossas boas intenções não conseguem isso. Nós conseguimos isso na presença do Todo-Poderoso, no Santo dos Santos. É ali onde o fogo purificador toca e transforma a nossa vida. Se você tem uma área da sua vida para ser transformada nessa noite, deixa eu te lembrar, te recontextualizar. Este lugar está cheio da glória do Senhor, a declaração de santidade ao nome do Senhor. Os anjos do Senhor se movem enquanto você glorifica. O fogo purificador do Senhor vai alcançar a sua história nessa noite, e você vai sair daqui transformado, em nome de Jesus. E agora, mais precioso e esperado, diante de tudo isso, verso 8, a voz do Senhor conclama, a voz do Senhor é direcionada. E no caso de Elias, Deus tem um projeto, Deus quer enviar a sua palavra, Deus quer enviar o seu plano, e ele precisa de um instrumento. Quem enviarei? E ele responde: eis-me aqui, Senhor, envia-me. Eu fui impactado pela sua glória, eu fui purificado pelo seu fogo, eu estou pronto para ser enviado. Quantos serão enviados aqui pelo Senhor nessa noite? E a partir de amanhã eu vou cumprir o chamado de Deus na sua vida. Amém? Agora em Apocalipse capítulo 4, versículo 2, nós temos também a revelação que João tem do trono de Deus. A partir do verso 3, ele olha e vê que no trono tem alguém sentado, um aspecto semelhante a jaspe, a sardônio. Pedras preciosas estão ali. Um arco-íris parecendo uma esmeralda circundava o trono de Deus, ao redor do qual estavam outros 24 tronos. E nesses outros 24 tronos, 24 anciãos, um homem sentado em cada um deles, vestidos de branco, coroas em suas cabeças, e do trono, relâmpagos, vozes, trovões. Diante do trono, 7 lâmpadas de fogo acesas, que são os 7 Espíritos de Deus. E aqui ele fala, nós sabemos que Deus ele tem um Espírito que é santo,
quando ele fala dos 7 Espíritos de Deus, ele está falando das operações do Espírito Santo de Deus. Maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Você está entendendo? São as manifestações, a operação do Espírito Santo de Deus. Mas ele está diante do trono. Verso 6, também diante do trono havia algo parecido como um mar de vidro, claro como cristal. No centro, ao redor do trono, 4 seres viventes, cobertos de olhos. Imagine que criatura maravilhosa, um parecendo um leão, o outro um boi, cada um com seus significados proféticos. A águia, cada um deles com várias asas, cheias de olhos, dia e noite, repetindo sem cessar o que eles repetiam. Vamos lá, igreja, o que eles repetiam todos? Vamos lá, o que era, o que é e o que há de vir. Todas as vezes que os seres viventes dão glória, honra e graças àquele que está sentado no trono e que vive para todos sempre, os 24 anciãos se prostravam. Olha o que acontece diante do trono de Deus: rendição, entrega, adoração, louvor, honra, adorando a Ele para todos sempre. E das suas coroas, aquelas que eles receberam do Senhor, apresentando a Ele, ao Senhor nosso Deus, dizendo: Tu, Senhor e Deus nosso, Tu és digno de receber glória, honra e poder, porque o Senhor criou todas as coisas e por Tua vontade elas existem e foram criadas. Vamos dar um aplauso a esse Senhor maravilhoso, digno de receber glória, honra e poder. Você consegue ter a grandeza, um vislumbre da grandeza, da realidade do trono de Deus? Este Deus que se assenta nesse trono é o teu Pai, é o teu Deus, é o teu Senhor, é o Deus da tua família, é o Deus da tua casa, é o Deus dos teus planos, é o Deus dos teus sonhos. É o Deus do teu passado, é o teu Deus hoje, será o teu Deus eternamente. Ele é o teu Deus e Ele reina sobre um trono que não pode ser deposto. Ninguém pode tirar Ele deste trono. E enquanto Ele reinar sobre a sua vida, você está seguro em suas mãos. E ninguém pode te arrancar das mãos do Deus Todo-Poderoso. Quem está seguro nas mãos de Jesus aí? Este trono que nós vimos, ele tem diferentes funções, pois é dali que Deus cria, é dali que Deus reina, é dali que Deus decide. É ali, nesse trono, onde Deus recebe a sua adoração. É neste trono, é neste lugar, que Deus recebe o seu clamor. É deste lugar que Deus ouve as suas orações. É neste lugar onde são levados ao Senhor, colhida pelos anjos as nossas lágrimas. É este lugar que Jesus morreu para que eu e você possamos nos apresentar. Este lugar, por mais grandioso, por mais assustador, por mais impressionante, e também por mais distante que ele pareça da nossa realidade, é o lugar onde o nosso Pai nos convida para acessar. Antes de vermos isso, eu quero mostrar para você sobre o tribunal de Cristo e o grande trono branco, pois também são manifestações diferentes, obras, funções, objetivos diferentes que acontecerão através deste trono. O livro de Apocalipse fala sobre o grande trono branco. O livro de 2 Coríntios, capítulo 5, fala sobre o tribunal de Cristo.
E apesar de nós estarmos falando sobre juízos, sobre decisões de Deus quanto à eternidade dos homens, serão duas realidades diferentes. Eu quero você muito atento para essas duas realidades nessa noite. Porque a sua decisão, quem vai definir o seu destino, é a decisão do homem, de cada indivíduo, que decide de qual trono ele vai estar diante na consumação dos séculos, no fim dos tempos. Primeiro, o grande trono branco, Apocalipse capítulo 20, versículo 11 a seguir. João, que viu esse trono que ele descreveu lá no capítulo 4 para a gente, depois de ver o trono de Deus com toda aquela glória, depois ele viu um grande trono branco, e aquele que nele estava sentado. A terra e o céu fugiram da sua presença e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, de pé diante do... Vamos lá, igreja, diante do... E livros foram abertos. E um outro livro foi aberto, o livro da vida. Livros foram abertos, os mortos foram julgados. Quem foi julgado? Quem foi julgado? Os mortos foram julgados, de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado aonde? O mar então entregou os mortos que foram julgados, que nele havia. A morte e o Hades, que é o inferno, entregaram os mortos que neles havia, e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo, que é a segunda morte. E se o nome de alguém não foi encontrado no livro da vida, este foi lançado no lago de fogo. Os livros são abertos diante do trono branco, e um outro livro é aberto, o livro da vida. Porque o nome daquele que está no livro da vida não é para ser julgado diante do trono branco, pois diante do grande trono branco, deixa para a gente lá, os versículos, está ótimo, beleza. Diante do grande trono branco, estarão aqueles que serão julgados, mas que são considerados mortos, porque os seus nomes não estão no livro da vida. O grande trono branco é para juízo dos mortos. Quem são os mortos? Os mortos para a verdade e a vida. Aquele que vem a mim, de maneira alguma eu lançarei fora. Jesus nos garante que quando nós estamos nele, nós recebemos da sua vida, o Espírito de vida, e nós nascemos de novo para uma nova vida. Antes mortos nos nossos pecados, mas agora vivos para Cristo Jesus e o seu propósito eterno através de nós. O grande trono branco não é para o seu juízo, você que nasceu de novo. O grande trono branco é para aquele que não tem o seu nome no livro da vida. Esse julgamento vai acontecer depois do milênio. Depois da volta de Jesus, do arrebatamento da igreja, depois das bodas do Cordeiro, que é a celebração de todos aqueles que escolheram por Jesus, depois do estabelecimento do reinado de Jesus Cristo na terra, onde? Onde? Na terra por 1000 anos. Quando a nova Jerusalém descer ataviada e for estabelecida na terra, sim, a cidade celestial preparada para o povo de Deus, será estabelecida na terra. Os mares, os oceanos não existirão mais, e durante 1000 anos haverá paz, saúde
e prosperidade na terra debaixo do governo do Cordeiro. Eu estarei durante esses anos aqui. Quem vai estar comigo aí, dá uma glória a Deus. Depois desses 1000 anos, então, vai acontecer este grande julgamento no grande trono branco. E é quando a morte e o inferno serão julgados. Os mortos serão julgados e lançados em um lugar pior do que o inferno. Se você tem medo do inferno, seu medo está incompleto. Existe um lugar pior que o inferno. Existe um lugar preparado para ser lançado, o inferno e a morte. E esse lugar se chama Lago de Fogo. Versículo 14 de Apocalipse 20. O que está sendo julgado diante desse grande trono branco, repito, são as decisões por Jesus Cristo como seu Salvador. Ou você aceita Jesus, ou você nega Jesus. Hoje você está ouvindo a respeito de um dia onde o decreto será estabelecido sobre todo homem que negou Jesus. Os que aceitaram Jesus não estarão diante desse julgamento. Os que estarão diante desse julgamento são aqueles que negaram Jesus. Ou você aceita Jesus, ou você está negando Jesus. Você precisa entender que enquanto você espera, enquanto você protela, procrastina, enquanto você não decide por Cristo, não significa que a decisão não foi feita. A decisão está sendo mantida e é uma decisão de negação ao Filho de Deus que morreu por você. E se você morrer nesse estado, você será considerado alguém que vai ficar esperando, depois do milênio, você ser trazido diante desse trono para uma condenação eterna. A Escritura diz que ao homem é dado morrer uma única vez. Quantas vezes? Quantas vezes, igreja? Vindo após isso o juízo. Não existe purgatório, não existe segunda chance. A sua chance de decidir por Jesus é hoje. E se nessa noite você ainda não tomou a sua decisão de entregar a sua vida para Jesus e confiar nele, e confiar na vida que Ele tem para você, no final deste culto você vai ter essa oportunidade. E você vai sair da decisão de quem está negando Jesus. E a partir de hoje, a sua declaração será: eu aceitei Jesus, eu confesso Jesus, eu sou de Jesus, a minha vida está segura em suas mãos. Dá um aplauso para quem confia na salvação em Cristo Jesus. No livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, nós vemos, versículo 10 e 11, nós vemos agora as Escrituras trazendo a menção sobre o tribunal de Cristo. Agora, o tribunal de Jesus, um julgamento em Jesus, feito por Jesus. E o julgamento em 2 Coríntios capítulo 5, 10 e 11, para aqueles que comparecer perante o tribunal de Cristo, é para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do quê? Por meio do que, igreja? Do corpo. Aqueles que estão mortos não praticam obras por meio do corpo. Esse tribunal que nós estamos vendo será para aqueles que morrem em Cristo Jesus, ou que foram arrebatados na volta do nosso Senhor Jesus Cristo. E esse tribunal não é para julgar se você será salvo ou será condenado, mas é para julgar as suas obras e qual será a recompensa que você vai receber por cada uma das suas obras em Cristo Jesus. O julgamento para aquele que está em Cristo, a questão de quem está em Cristo, não é condenação eterna ou morte eterna. Se você está em Cristo, há garantia de vida eterna para você. Mas você será trazido diante de um tribunal, para você receber as recompensas de todo o seu serviço pelo Senhor, de todo o seu amor pelo Senhor, de toda a sua adoração, de toda a sua fidelidade, de todo o seu grito de júbilo, de toda a sua declaração: Santo, 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 Santo.
de toda a sua aproximação, de toda a sua intercessão, de tudo aquilo que você abriu mão pelo próximo. Escute, haverá um dia que a recompensa será trazida para você, nesta terra sim, mas por toda a eternidade você continuará vivendo as colheitas daquilo que você fez por nosso Senhor Jesus Cristo e sua igreja. Esse é o tribunal que eu estarei, esse é o tribunal que Deus te convida nessa noite. Quantos estarão recebendo grandes recompensas? Celebra como quem vai estar garantido, vai, mais forte, celebra como quem tem fé nisso. Aleluia. Esses versículos que eu vou ler com você aqui, essas 3 referências, estão sendo direcionadas para os cristãos, os vivos, os filhos do Senhor, os salvos em Cristo, os que têm o seu nome no livro da vida. Este tribunal é para você que tem o nome no livro da vida. 2 Timóteo 4, 7 e 8, Paulo escreve: eu combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Eu guardei a fé. Eu não apenas fui salvo, uma vez salvo, sempre salvo, não. Eu guardei a fé, eu mantive a minha salvação. Agora me está reservada a coroa da justiça. Eu tenho recompensa por ter guardado a minha fé. Guarde a sua fé. Existe uma coroa de justiça, de vida, que o Senhor justo juiz te dará naquele dia. Dá glória a Deus. Não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda. Quem ama a vinda de Jesus Cristo aí? Quem ama a volta de Jesus Cristo aí? Quem espera por Ele aí? Dá glória a Deus. 1 Coríntios 4, 3 ao 5, Paulo também escreve: pouco me importa ser julgado por homens, pouco me importa qualquer tribunal humano, nem eu julgo a mim mesmo, embora nada minha consciência, em nada minha consciência me acuse, nem por isso eu justifico a mim mesmo. Eu não preciso ficar me justificando quando os outros me condenam, quando os outros me julgam, quando os outros me reprovam. Eu não preciso disso. Eu tenho a minha consciência, a consciência de que eu estou vivendo pela instrução do Espírito Santo, pela palavra de Deus, que eu não tomo decisões precipitadas, que eu oro, que eu calculo, que eu penso, que eu preciso de evidências para tomar as minhas decisões e os meus passos. A minha consciência está limpa. Nem eu me julgo. Por que eu vou me preocupar com quem me julga? Escuta, querido, pare de se preocupar com quem julga você, com quem fala mal de você, com quem reprova você. Escute, nem você precisa ficar se julgando. Existe um justo juiz, um trono que cuida de você. É o Senhor quem te julga, é o Senhor quem cuida de você. Ele é justo e Ele está te protegendo. Para de se preocupar com o julgamento, o juízo, a condenação, as fofocas, as mentiras, as críticas dos outros. Existe um tribunal santo e perfeito que te guarda e que não te deixa ser derrubado e que não deixa a morte te tocar. Para aqueles que estão em Cristo Jesus, a proteção da glória de Deus. Lembra agora do trono de Deus, a proteção em trovão, em relâmpago, a proteção em um ambiente de fumaça, de glória, a proteção dos anjos, a proteção dos anjos pegando do fogo do altar do Senhor e trazendo na sua vida para purificar tudo aquilo que é lançado como impureza contra você. O inferno lança dardos inflamados contra a sua vida. Não se preocupe, querido, em nome de Jesus eu estou aqui dizendo para alguém nessa noite: não se preocupe com os dardos inflamados, com as setas, lanças, flechas do inferno. Quando o fogo do inferno está próximo de você, o veneno da serpente está próximo de você, quando a condenação, quando as travas, os laços, quando a boca da serpente, a boca do dragão está pronto para te devorar, do trono que cuida de você, que olha, que zela, que você está debaixo do sangue que te justifica, os anjos do Senhor pegam do fogo santo purificador e começam a colocar à sua volta e trazendo proteção à sua vida. Você está seguro. Eu estou dizendo para alguém: você está seguro, não tenha medo dos julgamentos. Aí ele diz assim: portanto, não julguem nada antes da hora devida. Fala bem forte comigo: hora devida. Mais forte, diga: hora devida. Esperem. Não julguem nada antes da hora devida. Faça o quê? Espere. Espere.
Espere até que a manifestação do julgamento, do juízo, da intervenção do Senhor venha. Espere. Não julgue nada antes da hora. Espere. Ele trará luz ao que está oculto nas trevas e manifestará as intenções dos corações. E nessa ocasião, cada um receberá de Deus a sua aprovação, a sua recompensa. O tribunal de Cristo, o trono de Cristo, quando aproximado por um cristão, não é por busca de condenação, mas é por busca da manifestação do julgamento do Senhor, a graça do Senhor. É para fazer com que de Deus haja liberação, para que cada um receba a sua recompensa. Por isso que a Escritura nos ensina e é tão enfática quanto aos cristãos: não julguem uns aos outros. Jesus disse: da forma que você julga, você será julgado. Para quem é esse julgamento? Para todos os cristãos. Cadê os crentes aqui nessa noite? Esse julgamento é para você. Quando é esse julgamento? Esse julgamento não é após o milênio. Esse julgamento é logo depois do arrebatamento da igreja. É logo antes da celebração da noiva com o noivo nas bodas do Cordeiro. E quando nós sentarmos para ceiar, para celebrar, quando nós sentarmos à mesa do Senhor, cada um de nós nos sentaremos à sua mesa honrado, e cada um com a sua recompensa. E eu quero ver você lá muito lindo, cheio de coroas, cheio de diamantes, cheio de pedras preciosas, cheio de vestes, mas mais do que tudo isso, cheio de sorriso e de felicidade, porque você está na presença do seu noivo. Essa é a base desse trono. Não a salvação, mas as obras feitas. Qual é a recompensa que você vai receber? Qual é a recompensa que tinha para você? Mas dependendo da forma, do coração, da maneira que a obra foi feita, a recompensa será retraída. Mas é uma manifestação para cada um receber a sua recompensa, de acordo com o juízo de Deus, cada um na sua medida. E eu oro para que seja grande a sua medida. Amém? Fala bem forte comigo: o trono de Deus. Mais forte, fala: o trono de Deus. Ok. Então, quando nós olhamos para a presença de Deus, para esse santíssimo lugar, eu estou indo para o livro de Hebreus agora. Pode tirar esse versículo, estou indo para outra ideia aqui. Me acompanhe. Quando nós falamos de nos aproximar deste trono, desta glória, dessa presença, o livro de Hebreus, ele nos dá uma grande ajuda para entendermos essa aproximação e este lugar para nós. E ele compara esse trono real, glorioso, o acesso a ele, com o tabernáculo de Moisés. E ele indica como no tabernáculo de Moisés, antes de que o homem pudesse entrar nesse santíssimo lugar que representava a sala do trono de Deus, ele vai falando sobre os caminhos até lá. Era um lugar separado, é um lugar onde os homens precisavam passar pelo altar de holocausto, que era onde eram apresentados os sacrifícios ao Senhor, a adoração, o louvor. Ele fala da bacia de bronze, que representa a purificação, a lavagem, né? Os homens que se lavam para poder entrar na presença de Deus. Então, do átrio, deste lugar externo, ele nos lembra do lugar santo, que era um intermédio entre o lugar do átrio, o lugar dos sacrifícios e da purificação, entre este lugar e o santíssimo lugar. E neste lugar santo, ali está a mesa dos pães, ali está o incensário,
ali está o candelabro, cada um com sua referência, bíblica, profética, todos eles indicando e nos direcionando a Jesus. E então havia um véu, uma cortina, que separava este lugar santo do santíssimo lugar. No lugar santo, os sacerdotes, os homens que tinham essa função ministerial, vinham até ali para manter as lâmpadas acesas, os pães frescos, o incenso queimando. Mas no santíssimo lugar, só uma vez por ano, um homem, o sumo sacerdote, só ele poderia entrar uma vez por ano para oferecer sacrifício por si e pelo pecado dos povos, pelos seus pecados e o pecado dos povos, do povo. No livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 8, a Escritura diz: dessa forma, o Espírito Santo estava mostrando que ainda não havia sido manifestado o caminho para os santos dos santos, enquanto ainda permanecia o primeiro tabernáculo. Essa forma que os homens faziam, o Espírito Santo estava mostrando ainda o caminho para o lugar santíssimo, não tinha sido revelado, não havia sido manifestado. Moisés fez o tabernáculo de acordo com o que ele viu nos céus. Ele viu o tabernáculo eterno, real, duradouro, perfeito. E de acordo com o que ele viu, Deus o instruiu a reproduzir na terra. Mas ainda assim, os homens não conseguiam entender o caminho para o lugar santíssimo. O Espírito Santo mostrava que aqueles homens ainda não conheciam como chegar diante deste trono que nós vimos. Não o do juízo, que é para o tempo determinado, mas esse trono glorioso do Pai para os filhos. Eles ainda não sabiam. No livro de Hebreus, capítulo 10, um pouquinho mais para frente, a partir do versículo 15, o Espírito Santo também nos testifica a este respeito. E ele diz: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Eu colocarei as minhas leis em seus corações, eu escreverei as minhas leis em suas mentes. E acrescenta: dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Onde essas coisas foram perdoadas, não há mais necessidade de sacrifício pelo pecado. O Espírito Santo está trabalhando, o Espírito Santo está se movendo, o Espírito Santo está mostrando que pelas obras dos homens, pelas construções dos homens, os homens não conseguem chegar ao santíssimo lugar real e duradouro. Na aliança antiga, na justiça da lei, nas condenações, ainda que o homem se esforce, ele não consegue o acesso a esse trono. Então ele propõe uma nova aliança, uma aliança de que a lei não está só nos livros, as leis do Senhor, seus princípios, suas vontades estão nos corações dos homens. Se você tem aliança com Jesus, o Espírito Santo vai colocando no seu coração tudo aquilo que você precisa tomar como decisão na sua vida, cada passo, o que é certo, o que é errado, o que precisa mudar, o que precisa corrigir, o que está bom, o que pode ficar melhor. O Espírito Santo vai colocando no coração de cada homem, vai ensinando a cada homem aquilo que agrada ao Pai. E quando o homem reconhece o erro, a falha, o pecado, e ele vive para Deus, ele é uma nova criatura em Deus, e ele é o seu Senhor, o seu Deus, ele vive em relacionamento com Ele, e ele se arrepende, o Espírito Santo está testificando. Versículo 17: você confessou, está na minha presença, dos seus pecados e iniquidades eu não me lembrarei mais. Se as coisas foram perdoadas, não existe sacrifício mais necessário pelo pecado. Jesus é o sacrifício pelo pecado. Se você arrependeu, não existe mais acusação contra você. Posso ouvir um glória a Deus?
Você está me acompanhando até aqui? Diga bem forte: trono. Versículo 19, ele conclui então. Ele diz: portanto, irmão, o Espírito Santo está mostrando qual não é o caminho. O Espírito Santo está mostrando uma nova aliança. O Espírito Santo está mostrando que tem perdão para você. E ele está falando sobre o Santíssimo Lugar. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar aonde, igreja? Para entrar aonde, igreja? No lugar santíssimo, no Santo dos Santos, através do sangue de Jesus. Que lugar santíssimo é esse? É o lugar do trono de Deus. Se você está em Cristo Jesus, você tem uma aliança com Deus. O Senhor é o seu Pai, e é com plena confiança que você pode entrar na presença de Deus no Santíssimo Lugar, e é através do sangue de Jesus. Eu quero ainda nessa noite, em nome de Jesus Cristo, que você tenha essa experiência. Eu quero em nome de Jesus Cristo que você nessa noite tenha a experiência de acessar o Santo dos Santos. Eu não sei se você vai ver a nuvem de fumaça, eu não sei se você vai ver anjo, eu não sei se você vai ver arco-íris, eu não sei se você vai ver, eu já falei fumaça, eu não sei se você vai ver o lugar tremendo, eu não sei se você vai ver relâmpago, eu não sei se você vai ver fogo, eu só sei de uma coisa: eu quero orar e eu tenho fé, que quem com confiança e fé, sujeito ao nome de Jesus, é filho e tem acesso ao Santo dos Santos. E nós não estamos aqui brincando de igreja, nós não estamos aqui para aprender uma religião, nós não estamos aqui para aprender rudimentos da lei, não. Nós estamos aqui para visitar o Santo dos Santos em unidade, nós estamos aqui para sermos visitados pelo Santo dos Santos, nós estamos aqui para sermos tocados pelo fogo de Deus. E nós como igreja não aceitamos lugares baixos, não aceitamos bloqueios, não aceitamos acusação de pecados, não aceitamos julgamento do inferno, não aceitamos julgamento das outras pessoas. Nós somos filhos, perdoados, o sangue nos cobre, nós temos acesso à glória do nosso Deus. Você tem acesso! Você tem acesso! Pastor, nunca tive nesse lugar. Eu oro para que você acesse esse lugar nessa noite, em nome de Jesus. Pastor, eu conheço esse lugar. Eu oro para que você acesse mais uma vez nessa noite, em nome de Jesus. Pastor, eu já fui para este lugar. Oh, mas faz tanto tempo. Você não tem conseguido viver em outro lugar. Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar, não consegue. Deus está te chamando de volta para o Santo dos Santos. Quem vai comigo nessa noite para esse lugar? Dá glória a Deus. Aleluia, aleluia. Você está crendo, recebendo, sim ou não? Como eu vou para este lugar? É um novo e vivo caminho. Ele nos abriu. Ele abriu o caminho por meio do véu, o seu corpo. Jesus abriu esse véu que separava o Santo do Santíssimo, esse véu que impedia. Jesus abriu este lugar. E ele diz: nada mais te impede de vir à minha presença. O caminho está aberto. Será que Deus vai deixar eu entrar? O caminho está aberto. E pelo sangue você pode acessar. Pelo sangue você pode entrar. Ele abriu este caminho para você. Ele abriu o caminho do trono para você. Ele abriu a chance de visitar e ser visitado pela glória dele. Para você na cruz, ele abriu o caminho para nós. Dá uma glória a Deus bem forte. Nós temos um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, então, aproxime-se. Como eu me aproximo, pastor, deste lugar que é santíssimo? Um coração sincero. É assim que eu entro, um coração sincero. Não um coração mentiroso, um coração traiçoeiro, um coração cheio de segredos, um coração rebelde, um coração vingativo, um coração que tem sede de justiça, mas a sede é da sua própria justiça. Não, é um coração sincero, com plena convicção de fé. Cadê o povo de fé da Sara, nossa terra aqui? Porque o nosso coração foi purificado de uma consciência má, e o nosso corpo lavado com água. Como que eu me aproximo? Com sinceridade e fé, com sinceridade e convicção. Mateus 27, 51 a 53 diz que quando Jesus morreu na cruz,
o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu, as rochas se partiram, os sepulcros se abriram, os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. Eu falei para você isso daqui no domingo passado. Teve gente que ficou me olhando assim e falou: tá doido, pastor? Onde você viu isso daí na Bíblia? Aqui, ó! Bem aqui, ó! E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Escuta, quando o véu é rasgado, o acesso é liberado, quem está preso, mas em Jesus nada pode prender, ainda que esteja morto, nele todos viveremos em caminho ao seu trono e à sua glória. Ei, se aqueles que estavam mortos e aprisionados, ao rasgar do véu, foram liberados, passaram por Jerusalém, deram um tchauzinho para os seus familiares, um olhou para o outro, falou: olha lá o vovô que tinha morrido, olha lá o pai que tinha morrido, está passando, você é doido, pai, não existe isso não, que é isso que está acontecendo aqui? Eles: não, o véu se rasgou, nada pode nos prender mais. Deus não tem lugares baixos para a gente. Nós estamos aqui, mas é só de passagem. Deus preparou lugares altos para nós. O véu se rasgou para irmos à sua presença. Não existe lugar mais alto que o trono da sua glória, e é para lá que nós estamos indo. Quem vai para este lugar nessa noite, dá um glória a Deus bem forte. Aleluia! Deus tem lugares altos para você, e o lugar mais alto é o trono de Deus. E a forma mais fácil de você acessar esse lugar é com o lugar mais baixo que você pode acessar: seus joelhos no chão, sua boca no pó, coração quebrantado, humilde, sincero, arrependido. É assim que nós vamos à sua presença. Um pouquinho antes, no capítulo 1 de Hebreus, versículo 8 e 9, a respeito do Filho diz: o teu trono, ó Deus, diga comigo bem forte: o teu trono, mais forte, fala: o teu trono, não, mais forte, me ajuda a pregar, vai, eu estou quase sem voz aqui, fala: o teu trono subsiste para todo sempre. Olha o que ele continua dizendo: cetro de equidade é o cetro do teu reino. Um reino, um trono, e na mão do rei um cetro. Aquilo que ele utiliza para dar as suas decisões, tomar as suas decisões, fazer os seus estabelecimentos. E a respeito do Filho, o Pai está dizendo: o teu trono, e ó Deus, pois Jesus é Deus, subsiste para todo sempre, pois o teu cetro é de equidade. Eu vou te ajudar a entender o que é isso. Versículo 9: amas a justiça, odeia a iniquidade, por isso Deus, o teu Deus, escolheu-te dentre os teus companheiros, ungindo-te com óleo de alegria. Uau! Cetro de equidade, neste trono, onde Jesus se assenta, este trono de Deus, onde muitas vezes os homens buscam por justiça. A Escritura está dizendo: este trono tem um rei sentado nele, e a forma que este rei governa sobre tudo e sobre todos, inclusive e especialmente a sua própria noiva, a sua própria igreja, é um cetro de equidade. Equidade significa retidão. Decisões justas, tomadas com imparcialidade, sem emoção, sem pressão. O cetro, a forma que o nosso Deus governa, reina neste trono, é com cetro de justiça, de equidade. E o versículo 9 está dizendo que foi por isso que Deus escolheu Jesus para ungir ele com óleo de alegria. Ei, unção de alegria, vida com alegria, em alegria. Alegria é para aqueles que vivem confiando na equidade, na justiça, na retidão, nas decisões imparciais, de acordo com o juízo, o julgamento de Deus.
Quer saber quando você perde a alegria na sua vida, sim ou não? Você não respondeu, eu vou passar para o próximo ponto então. Você quer saber quando que a sua vida perde a alegria, sim ou não? Quando você para de julgar com equidade e começa a buscar o juízo de Deus sobre outras pessoas, por desejo de vingança e com desejo de justiça própria. As pessoas perdem a alegria nas suas vidas quando elas se tornam religiosas, soberbas, altivas. Quando elas olham para a forma que Jesus está governando a sua igreja, eles discordam e eles querem abandonar a igreja. A vida de uma pessoa começa a perder a alegria quando uma pessoa deixa de confiar na justiça de Deus, que o trono dele está sobre tudo, sobre todos, e que nada foge dos seus olhos. Quando a pessoa começa a achar que Deus está demorando para tomar uma decisão, de acordo com aquilo que ela julga certo ou errado, e se Deus não faz nada é porque Deus não está presente. Não, não é que Deus não está presente, é que Deus não julga de acordo com as nossas emoções e o juízo humano. Deus julga com cetro de equidade. Ele é justo e as suas decisões são imparciais e as suas decisões são perfeitas. Você pode aplaudir as decisões de Jesus? E a Escritura diz, é quando Deus encontra, verso 9, é quando Deus encontra um homem que não decide viver a sua vida pelas emoções, mas confiar na justiça de Deus, que Ele escolhe selecionar esse homem e derramar sobre a vida dele. Não é uma paz como o mundo dá, não é alegria como o mundo dá, não é uma alegria, é uma unção de alegria. Quando você confia no trono, na justiça de Deus, na intervenção de Deus, escute, você está pronto para receber uma unção de alegria. Se você está aqui nessa noite e tem julgado você mesmo, tem condenado você mesmo, achado que você não merece nada de Deus, tudo bem, é uma consciência que nós recebemos as coisas pela graça, mas quando a pessoa começa a abrir mão, desprezar, rejeitar as coisas que Deus lhe dá, e por achar e saber que não merece, ela diz, eu não quero viver isso. Quando a pessoa começa a olhar para a vida dos outros e destituir autoridades e se rebelar contra autoridades, sabe, quando a pessoa ela se torna legalista, e ela pensa que a indignação dela, ela pensa que ela foi chamada para a terra como o dedo de Deus, de apontar tudo que é certo ou errado, de acordo com os seus olhos. Quando a pessoa vive neste lugar, ela está fechada. Quando ela vive neste lugar, ela perde o amor, ela perde a misericórdia, ela perde a graça, ela perde a compaixão, ela esquece que foi perdoada. E quando eu esqueço dos grandes pecados que eu fui perdoado, eu começo a lançar juízo sobre outras pessoas. E Deus está dizendo, escute, esses não são os selecionados para viver com um óleo de alegria. A realidade de vida deles é outra, é uma frustração constante, pois constantemente eles se deparam com injustiças, as injustiças deles. Quem entende o que eu estou falando? Quem já viu alguma injustiça aí? Quem já foi injustiçado aí? Levanta a sua mão, deixa eu ver se eu estou falando com o público certo aqui nessa noite. Mas quando alguém olha para essas realidades, e ele vai para a sala do trono, e ele lembra na sala do trono que existe um juiz, e que este rei é quem governa sobre a sua vida, e ele confia e tem paciência, e ele põe suas causas diante de Deus. Deus olha para ele e fala assim, eu te encontrei, se prepare, sua vida não vai ser de sofrimento, ainda que com injustiça, sua vida não vai ser de dor, sua vida não vai ser de lamento, sua vida não vai ser de cinza, a unção da alegria virá sobre a sua vida. Quem quer acessar a sala do trono e receber a alegria do Senhor nessa noite, dá um glória a Deus bem forte. Quem procura receber e estabelecer a sua própria justiça, não se satisfaz com a justiça de Deus. Romanos 10, 2, 3. Está falando de crente, de pessoas que conhecem a Deus, que têm zelo de Deus. Pois posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas o seu zelo não tem base em conhecimento. Por quê? Por que além de alegria, eles perdem as revelações do reino de Deus? Porque ignoram a justiça que vem de Deus, ignoram a força do trono, ignoram o poder do trono, ignoram o rei que reina sobre esse trono. Faz tempo que eles não são visitados pela glória, eles esqueceram quem está em comando, eles ignoram a justiça de Deus, que vem de Deus, e procuram estabelecer a sua própria.
E quem procura estabelecer sua própria justiça, não se satisfaz com a justiça de Deus. Não se submete à justiça de Deus. Deus, você está demorando muito para intervir em meu favor. Você está demorando muito, Senhor, para mostrar que o Senhor é Deus na minha vida. O Senhor está demorando muito, Senhor, para corrigir isso que eu estou vendo como errado. E quando a pessoa não se submete à justiça de Deus, quando ela ignora a justiça que vem de Deus, quando ela despreza o tempo da manifestação da intervenção de Deus, ela começa a procurar a estabelecer a sua própria justiça. Sabe aquela pessoa que chega para você e diz assim: nossa, mas está tudo errado nessa empresa aqui. Se eu fosse o chefe, se eu fosse o dono, eu faria tudo diferente. Nossa, está tudo errado aqui na rede social dessa empresa. Quer saber, se fosse eu, faria isso, faria aquilo. Nossa, está tudo errado a aplicação do dinheiro aqui que os meus pais fazem nessa casa. Está tudo errado aqui nessa empresa. Está tudo errado o que o meu chefe, o que o meu gerente faz. Está tudo errado. Se fosse eu faria diferente. Porque eu quero estabelecer a minha própria justiça. E quem quer estabelecer sua própria justiça não submete à justiça de Deus. Fala comigo bem forte: tenha misericórdia de mim, Senhor. Atos 17, 30 e 31. No passado Deus não levou em conta essa ignorância. Mas agora ordena que todos em todo lugar se arrependam. Talvez até hoje você viveu assim, achando que você foi levantado como juiz da terra. O tempo dos juízes passou. O tempo que vivemos é o tempo de um soberano, puro, reto juiz. O nome dele é Jesus. Dá um glória a Deus a ele. Até ontem você não tinha ouvido essa pregação. Deus não vai levar em conta essa sua ignorância. Versículo 30. Mas agora, versículo 30. Mas agora, versículo 30. Mas agora, Ele ordena que todo lugar se arrependa. Se você tem sido uma pessoa que vive assim sem se submeter ao governo de Deus, Deus vai te dar a oportunidade de se arrepender hoje em nome de Jesus Cristo. Se você é uma pessoa que ama falar mal de todo mundo, fala mal do líder, fala mal do irmão, fala mal do pastor, fala mal da secretaria, julga e condena, e tudo você faria melhor, Deus está te dando a oportunidade de você se arrepender hoje em nome de Jesus Cristo. Quero um amém, um aplauso para Jesus, que nos dá a chance de arrependimento. Versículo 31. Ele estabeleceu um dia que há de julgar o mundo com justiça. Quem não submete à justiça de Deus, ao trono de Deus, fala comigo bem forte: lugares altos. Bem forte, fala assim: o trono de Deus. Agora ele está dizendo, esse Deus, que reina neste lugar, neste trono, no meio dessa glória, que julga com justiça, esse Deus, Ele estabeleceu um dia para julgar com sua justiça. Existe um dia estabelecido para a intervenção de Deus. Agora eu quero dar outra realidade aqui. Não para você que julga mais, mas para você que é julgado, para você que é condenado, para você que tem boa intenção no seu coração, para você que dá sempre o seu melhor, para você que se dedica com tanto amor, para você que as suas ações têm sempre um propósito sincero e puro em amor. E ainda assim, as pessoas julgam você, condenam você. Você que merecia aquela promoção no cargo na sua empresa, você que se sente merecedor de uma posição onde você ainda não alcançou, você se sentiu injustiçado, foi colocado para outra pessoa, você se sentiu desprezado, você se sentiu esquecido. Versículo 31 está dizendo, existe um dia que Deus estabeleceu para manifestar a sua justiça. Há um dia onde Deus vai intervir em seu favor. Há um dia onde Deus intervém para aqueles que vivem em injustiça, para aqueles que vivem injustiçados e para aqueles que vivem manifestando a sua própria justiça. Há um dia estabelecido para o juízo do Senhor. E esse dia não é um único dia, não é só diante do trono branco, não é só diante do tribunal de Cristo,
o dia que Deus decide manifestar a sua glória, o seu trono, estender o seu cetro em sua direção, pode ser nessa noite, em nome de Jesus. Dê tempo para Deus intervir em sua causa. Se você se sente injustiçado no casamento, com os filhos, em tudo aquilo, na sua vida, se você se sente injustiçado, dê tempo para Deus intervir em sua causa. Há um dia estabelecido para Ele agir em seu favor, quero ouvir um amém. Quando você dá tempo para Deus intervir em seu favor, quando você dá tempo, e você clama pela justiça, a manifestação da justiça e da vontade dEle, e você não quer enfiar a sua justiça goela abaixo, você está fazendo declarações ao mundo espiritual, declarações ao seu Deus. Você está declarando que a sua fidelidade a Ele, a sua fidelidade a Ele e o seu chamado, estão de pé, porque mesmo contrariado, você permanece fiel ao Senhor. Mesmo injustiçado, você permanece fiel ao Senhor. Não abandone a sua fé nem o seu chamado quando você se sentir injustiçado. Quando você é contrariado, quando você é injustiçado, não significa que Deus não está presente. Não. Viver com Deus significa passar por tempos de injustiça, momentos de injustiça. O que você acha que Jesus enfrentou na cruz? Você acha que é justo o que Ele passou? Sim ou não? É justo a morte de cruz de Jesus? Sim ou não? É justo Ele ter sido cuspido, pregado, coroa de espinhos, socado, chicoteado? É justo sim ou não? Então por que você não suporta injustiças? Quando você diz que Jesus é o seu modelo, mas o principal dele foi sofrer injustiça e esperar a manifestação da intervenção do Pai. Eleve o seu nível de contrariedade. Pare de ser tão mimizento. Ninguém pode falar nada que você não gosta, que você já quer abandonar Deus, que você quer abandonar a igreja, que você quer abandonar a fé, que você quer pedir as contas do trabalho, que você quer sair da igreja. Pare de viver em um nível tão baixo de contrariedade. Se você está sendo injustiçado, saiba, Deus está vendo, e há o tempo que Ele vai intervir em seu favor, mas dê tempo para Ele. Há um dia determinado para Deus estabelecer o seu julgamento. Quero ouvir um glória a Deus. Quando você dá tempo para Deus intervir em sua causa, você não só demonstra sua fidelidade, mas você demonstra também domínio próprio, autocontrole, seu equilíbrio sobre as suas emoções, porque você espera por justiça, a reta e divina. Você não se entrega ao desejo de vingança. Quando você espera a justiça de Deus, eu vou repetir isso, você está declarando que as suas emoções não estabelecem juízo, julgamento e condenações na sua vida, mas que você tem autocontrole, e você não se entrega para um desespero emocional, mas você espera na manifestação do poder do seu Deus em seu favor. Quero ouvir um amém. Quando você dá tempo para Deus intervir na sua causa, você está declarando que você confia na justiça de Deus. Você confia na justiça de Deus, e agora no seu altar, você abre mão da sua própria justiça. Deus, por mim, eu enforcava ele. Deus, por mim, eu puxava os cabelos dela. Oh Deus, por mim, oh Jesus, se fosse por mim, Deus, eu já tinha mandado todo mundo ir pastar. Se fosse por mim, Jesus. Mas quando você espera a intervenção dEle, você está dizendo: Deus, eu abro mão da minha justiça, e eu confio na sua intervenção. Quantos vão dar tempo para Jesus intervir na sua causa aí? Dá um aplauso a Ele, bem forte. Mais forte. Enquanto você espera, faça como a viúva diante do juiz iníquo. Persista. Vá para a presença de Deus 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Vá para a sala do trono 5 vezes, 10 vezes. Vá para o Santíssimo Lugar. Apresente ao Senhor a sua causa e diz: estou esperando a sua intervenção. Mas deixa Deus agir. Deixa Deus fazer a obra dEle. Deixa Deus tocar. Deixa Deus trabalhar. Deixa Deus fazer a obra dEle, é perfeita. Dá glória a Deus. Um dia o Espírito Santo falou para mim: enquanto você ficar tentando arrumar as pessoas, elas vão continuar quebradas.
Você estava distraído, não entendeu? Deixa eu falar de novo aqui, presta atenção aqui. Um dia o Espírito Santo falou para mim assim: enquanto você ficar tentando arrumar as pessoas, elas vão continuar quebradas. O que eu faço então, Espírito Santo? Deixa comigo. Deixa eu realizar a minha obra. Confie na minha operação. Confie na minha intervenção. Enquanto você fica tentando reparar as pessoas, enquanto você fica olhando e apontando o erro e as falhas de todo mundo, enquanto você fica tirando o cisco que está nos olhos dos outros, você não consegue ver a trave que está no seu. E enquanto você fica tentando arrumar as pessoas, elas vão continuar quebradas. É tempo de nós colocarmos a nossa vida diante de Deus, levarmos as nossas causas diante de Deus e dizer: Deus, eu confio que o Senhor reina, que tudo está no controle das suas mãos, que o teu cetro é de justiça intervenha em minha causa. Quantos querem se humilhar na presença de Deus aí junto comigo? Fala um amém bem forte. Existe um dia para Deus intervir. Existe um dia para Deus intervir nas nossas causas. Existe um dia para Deus intervir nas nossas causas. Livro de Lucas, capítulo 7. Uma viúva tinha um único filho. E ter um único filho para uma viúva, para o público que Jesus está falando, significava que essa viúva não tinha auxílio financeiro do seu marido, porque ele já tinha morrido, ela não tinha ajuda de outros filhos. Sua fonte de trabalho e sua força, ela era viúva, ela era idosa. A sua esperança de sobrevivência era do seu único filho. Seu filho tinha morrido. E ela podia questionar: Deus, por que o Senhor não interviu antes? Por que o Senhor não manifestou? Não é justo, Deus. Eu sou fiel ao Senhor. Eu busco a Tua presença, eu busco Te servir. E agora a minha única fonte de sobrevivência, a minha única fonte de vida, morreu. Mas quando ela estava a caminho de sepultar o seu filho, Jesus veio em sua direção. Lucas 7, capítulo 13. Lucas capítulo 7, versículo 13. E ao vê-la, o Senhor compadeceu. Pode aumentar o teclado. O Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Depois aproximou, tocou no caixão. Os que carregavam o caixão pararam. E Jesus disse: jovem, eu lhe digo, levante-se. Ele se levantou, sentou-se, começou a conversar. E Jesus entregou a sua mãe. Na justiça dela, Deus tinha abandonado. Aos olhos dela, Deus tinha esquecido da sua causa. Aos olhos dela, o que ela estava sofrendo era mais uma injustiça em sua vida. Só que existem momentos para Deus manifestar a sua justiça, para Deus intervir em favor das pessoas. E aqui, Jesus então manifesta a sua intervenção, a sua justiça. E a sua justiça vem recheada com graça, com amor e com cuidado. Que tal você começar nessa noite, a partir dessa noite, parar de querer manifestar a sua justiça e começar a confiar que o tempo da manifestação do cuidado, da justiça de Deus está vindo em sua direção. E a forma de manifestar o juízo de Deus em nossas vidas é acessando a sala do trono. É quando você vai para este lugar, é quando você vai para este altar, é quando você vai para o santíssimo lugar, é quando você vai diante do rei que tem o cetro na mão. É neste lugar que a sua causa é lembrada, que a sua oração é ouvida, que a sua indignação e a sua injustiça é posta diante dele. E ele, como um filho, te recebe e não esquece de você. Em João capítulo 11, nós vemos outro exemplo de como Jesus, o nosso Deus, Ele tem o tempo para manifestar a sua justiça, o seu cuidado. Evangelho de João, capítulo 11, versículo 21. Lázaro tinha morrido. E Marta chega para Jesus: oh Jesus, se você tivesse aqui. Oh Jesus, se você tivesse chegado a tempo. Oh Jesus, se você tivesse aqui, no tempo que eu pensei que você deveria fazer algo. Quando ele estava doente, você poderia tê-lo curado. Se você tivesse aqui, ele não teria morrido.
Alguns disseram, versículo 37, ele abriu os olhos do cego, não poderia ter impedido que este homem morresse? Este que abre os olhos dos cegos, não poderia ele ter manifestado a sua graça e a sua misericórdia e impedido que este morresse? Mas a manifestação da intervenção do Senhor não vem quando eu julgo correto, não vem quando eu julgo o tempo, vem quando Ele estabelece o seu tempo, vem no dia que Ele estabeleceu para manifestar o seu juízo. Você está entendendo até aqui a operação do trono de Deus, de como Ele opera do seu trono? Sim ou não, igreja? Sim ou não, igreja? Mas por que Deus não faz na hora que eu quero? Por que Deus não corrige quem está errado na hora que eu quero? Por que Deus não faz um milagre na hora que eu quero? Versículo 42, Jesus responde. E ele está falando com o Pai, dizendo: Pai, eu sei que o Senhor sempre me ouve, mas eu disse isso por causa do povo que está aqui, para que eles creiam que Tu me enviaste. Escuta, quando Deus manifesta a justiça dEle no tempo onde o homem declara não ter a possibilidade de haver mais tempo, é aí que a fé das pessoas são edificadas. O tempo de Deus não é o nosso tempo, e se Ele está demorando para manifestar a sua justiça, saiba, haverá um fruto da manifestação do trono de Deus, e a edificação da nossa fé, primeiro a nossa fé, e depois daqueles que conhecem a injustiça que nós estamos vivendo. Dá um aplauso para Jesus bem forte. Preenche mais para mim. Preenche mais para mim. Em último lugar, em penúltimo lugar, eu quero edificar a sua fé aqui quanto à soberania do trono de Deus. Nós estamos falando de lugares altos, e existe um lugar alto que governa a nossa vida, a vida da igreja. João capítulo 5, versículo 5, versículo 6, Jesus vai para o tanque de Betesda. E quando ele chega no tanque de Betesda, a Escritura diz que havia um homem ali paralítico, fazia 38 anos. Versículo 6, 38 anos. E quando Jesus o viu deitado, quando ele soube que ele vivia naquele estado havia tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Durante 38 anos, era impossível para ele era aleijado. Quando o anjo movia as águas, outro sempre chegava primeiro que ele. Quando Jesus chega, ele diz: é impossível para mim, Jesus. Eu não tenho chance. Eu não consigo chegar a tempo para o meu milagre. E Jesus está chegando para ele e está dizendo: escute, não é você chegar no seu tempo, nem no lugar que você pensa, nem na posição que você imaginou para o seu milagre. Não é disso que você precisa. O que você precisa para o seu milagre é ter eu estabelecido o dia da minha intervenção em seu favor. Você quer ser curado? Existe um dia que Deus estabelece para manifestar o seu milagre na nossa vida. Em nome de Jesus, eu quero que nessa noite você entregue toda a sua fé e confiança na intervenção da justiça, do amor, da graça do nosso Deus. A sua confiança nesse trono a qual você tem acesso, no poder e na glória deste trono que nada pode impedir. Quando Ele estabeleceu a intervenção a seu favor, eu quero profetizar em nome de Jesus que é tempo de intervenção de Deus para a sua vida. Eu quero declarar e profetizar sobre a sua vida em nome de Jesus. É um tempo de intervenção de Deus para a sua vida. É tempo de não ser mais injustiçado. Há tanto tempo você sofre esperando esse milagre. Deus, eu oro em nome de Jesus para que este seja o teu dia, o dia da tua intervenção, o dia do direcionamento da tua justiça para o teu povo que te adora. Alguém diz amém bem forte. Em último lugar, Evangelho de João capítulo 9. Ao passar, versículo 1, Jesus viu um cego de nascença. E os discípulos logo querem saber: Senhor, quem pecou? Quem pecou? Por que a manifestação
dessa justiça de Deus na vida dele? Por que ele está assim, cego de nascença? Quem pecou, foi ele ou seus pais para que ele nascesse cego? Jesus respondeu, ele não está assim pelos pecados dele, nem pelos pecados dos pais, mas para que se manifestasse nele a obra de Deus. Ele não está esperando nenhuma mudança na sua vida. De fato, nunca se ouvira sobre a abertura de olhos de um cego de nascença. Ele não sabe porque ele está assim, ele não sabe porque que vive nessa realidade, ele não sabe porque ele tem essas limitações. Mas Jesus está dizendo, existe um propósito nos céus. E o propósito é que se manifeste a glória de Deus, a obra de Deus na vida dele, a misericórdia de Deus na vida dele. Então Jesus diz, esse é o seu tempo. Verso 6, ele cospe no chão, faz um barro com a sua saliva, passa nos olhos do menino e diz para ele, vai se lavar. Ele corre, lava os seus olhos. E a Escritura diz que agora ele começa a enxergar, ele começa a ver. Os judeus, versículo 18, não acreditaram que ele era cego. Eles nem acreditaram, como pode? Não é impossível você ser cego. Tanto tempo assim, tanto tempo nessa limitação, tanto tempo nessa escuridão, não é possível. Quando Deus manifesta o poder dele na sua vida, querido, o que importa é que você verá a glória de Deus. Não importa o que os outros vão acreditar ou deixar de acreditar. É para a edificação da sua fé e daqueles que creem no poder de Deus. Posso ouvir um amém? Como pode? Eles não acreditaram. Mas este era o tempo da intervenção de Jesus naquela vida. Em nome do Senhor dos Exércitos, eu quero que essa noite seja o tempo da intervenção de Deus. Eu quero que essa noite inicie o tempo da intervenção de Deus para a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Agora eu quero que você fique